Jack, o Estripador. Um dos assassinos em série mais lendários de todos os tempos foi Jack, o Estripador, que atuou no bairro de Whitechapel, em Londres, em 1888. Apesar de existirem 5 assassinatos atribuídos a Jack, o Estripador, houve 6 vítimas posteriores, com semelhanças no método. No entanto, havia inconsistências nesses assassinatos, que indicam que podem ter sido obra de um imitador. Em cada caso, a garganta da vítima era cortada e o corpo geralmente mutilado, de forma a indicar que o assassino tinha pelo menos algum conhecimento de anatomia humana. Em certa ocasião, metade de um rim humano, que pode ter sido extraído de uma vítima de assassinato, foi enviado pelo correio à polícia. As autoridades também receberam uma série de bilhetes provocativos de uma pessoa que se autodenominava Jack, o Estripador, e que se apresentava como o assassino. Sua verdadeira identidade permanece um mistério, apesar de teorias terem especulado sobre mais de 100 possíveis suspeitos, desde um pintor britânico até um membro da família real. Os suspeitos mais citados são Montague Druitt, um advogado e professor com interesse em cirurgia, considerado louco e que desapareceu após os assassinatos finais, sendo posteriormente encontrado morto. Michael Ostrog, um criminoso e médico russo que havia sido internado em um asilo por suas tendências homicidas, e Aaron Kosminski, um judeu polonês residente em Whitechapel, conhecido por sua grande aversão a mulheres, especialmente prostitutas, e que foi hospitalizado em um asilo vários meses após o último assassinato. Vários londrinos notáveis da época, como o pintor Walter Sickert e o médico Sir William Gould, também foram alvos de tais especulações. Ted Bundy. Ted Bundy era um jovem charmoso e simpático. Talvez mais conhecido por seu julgamento televisionado e hordas de jovens fãs, Bundy conquistou seu caminho no sistema judiciário. Com vários filmes baseados em sua onda de crimes e julgamento, Bundy confessou 36 assassinatos, com cerca de 20 sendo comprovados. Sua mãe se chamava Louise, que era solteira. Foi criado por seus avós, que disseram que sua mãe era sua irmã. Ele era violento em tenra idade, brincando com facas e discutindo com outras crianças. Bundy mais tarde foi para a faculdade de Direito e teve uma namorada chamada Diane Edwards. A maioria de suas vítimas posteriores realmente se parecem com Edwards. Quase todas eram estudantes jovens e atraentes, com longos cabelos castanhos. Muitas mulheres desapareceram nos anos seguintes na área de Seattle, onde Bundy viveu com sua próxima namorada, Elizabeth Kloepfer. Na maioria dos assassinatos que cometeu, Bundy admite atrair suas vítimas para perto do seu carro, dizendo que estava ferido ou que precisava de ajuda. Em seguida, estuprava suas vítimas e as espancava até a morte, geralmente com um cutelo. Elizabeth notou seus hábitos estranhos ao longo do seu relacionamento de 6 anos e o denunciou à polícia, sem sucesso. Em 1974, Bundy deixou Elizabeth e voltou para a faculdade de Direito em Utah, onde mulheres jovens, a maioria estudantes, começaram a desaparecer. Acabou sendo preso por sequestrar uma mulher e condenado a 15 anos de prisão, mas escapou da custódia 2 vezes em 1977. Após sua segunda fuga, invadiu uma irmandade na Flórida e matou 2 mulheres. Menos de um mês depois, matou uma menina de 12 anos, chamada Kimberly Leach. Foi então capturado pelas autoridades e enviado a julgamento. Sua boa aparência e personalidade encantadora lhe renderam muita notoriedade e até fãs. Recebeu 2 sentenças de prisão perpétua e passou 9 anos no corredor da morte, tentando apelar. No entanto, evidências de DNA de marcas de mordidas em vítimas da Irmandade de Flórida o ligaram a vários crimes. Em 1980, recebeu uma 3ª sentença de prisão perpétua pelo último assassinato que cometera. Bundy foi executado em 1989 na cadeira elétrica pelos assassinatos de Lisa Levy, Margaret Bowman e Kimberly Leach. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer inicialmente não se encaixava no molde de um assassino em série típico. Nascido em 1960, Dahmer tinha uma família relativamente normal, muito embora sua mãe sofresse de transtorno maníaco-depressivo e tivesse tentado suicídio em pelo menos uma ocasião. Quando criança, Dahmer matava pequenos animais e desmontava seus esqueletos, depois branqueava e remontava os ossos. Demonstrou sinal de alcoolismo grave durante seus anos no ensino médio. Logo após se formar, cometeu seu primeiro assassinato, um jovem caroneiro de 18 anos chamado Stephen Hicks, em Bath Township, Ohio, em 1978. Um segundo assassinato ocorreu em 1987, e nos 5 anos seguintes, Dahmer matou, principalmente em Wisconsin, outros 15 meninos e jovens, em sua maioria pobres e afro-americanos, asiáticos ou latinos. Embora outros assassinos em série tenham feito muito mais vítimas, os crimes de Dahmer foram particularmente horríveis, envolvendo canibalismo e necrofilia. Dahmer foi finalmente preso em 1991, onde confessou ter matado um total de 17 vítimas. Vários esqueletos e corações humanos foram encontrados em seu apartamento, juntamente com um barril de ácido contendo vários corpos em decomposição.
Em fevereiro de 1992, Dahmer foi condenado a 15 penas consecutivas de prisão perpétua. Uma 16ª pena perpétua foi adicionada em maio pelo primeiro assassinato de 1978. Dahmer foi assassinado por um colega de cela em 28 de novembro de 1994. John Wayne Gacy. Um homem corpulento e alegre, membro ativo de sua comunidade, era uma pessoa que ninguém esperaria que fosse um assassino em série brutal. John Wayne Gacy, que trabalhou como político e empresário, matou pelo menos 33 jovens homens e meninos na década de 1980. Talvez mais famoso por suas fantasias aterrorizantes, Gacy é considerado um dos motivos pelos quais achamos palhaços tão enervantes. Seu alter ego era Pogo, o palhaço, e ele se apresentava em festas de aniversário infantis. Gacy nasceu em uma família de operários e pareceu ter tido uma infância bastante comum. Mas ele demonstrou uma tendência crescente ao sadismo, o que resultou em vários encontros com a lei na década de 1960. Em 1968, após sua condenação por agressão sexual a um adolescente, foi internado no reformatório masculino do estado de Iowa e forçado a passar por avaliação psicológica. Após ser libertado em 1970 e ainda em liberdade condicional, foi novamente preso por agressão sexual, mas as acusações foram posteriormente retiradas. Gacy, então, se tornou um empreiteiro independente, bastante bem-sucedido, e comprou uma casa no subúrbio de Chicago. Em 1978, após o desaparecimento de uma de suas vítimas, Robert, a polícia descobriu que Gacy foi a última pessoa conhecida a tê-lo visto. Após obter um mandado de busca, a polícia descobriu os corpos de 29 meninos e jovens dentro ou perto da casa de Gacy. Outros 4 corpos foram encontrados no vizinho rio Des Plaines. De fato, a área da casa exalava um odor fétido há anos, mas Gacy havia dito aos seus hóspedes e à esposa que o cheiro era resultado do acúmulo de umidade. Em seu julgamento, a alegação de inocência de Gacy por insanidade foi apoiada pelo depoimento de vários psicólogos, que o diagnosticaram como esquizofrênico, mas foi rejeitada pelo júri, que o considerou culpado de todos os 33 assassinatos dos quais era acusado. Foi executado por injeção letal em 1994. Zodíaco. O assassino do Zodíaco operou no norte da Califórnia durante o final da década de 60 e início da década de 70. Confirma-se que ele matou 5 pessoas, embora tenha alegado ter assassinado 37. O Zodíaco enviava cartas provocativas e criptogramas à imprensa e à polícia. Suas cartas, enviadas de 1969 a 1974, eram assinadas com um símbolo semelhante à mira de uma arma e geralmente começavam com a frase "Aqui é o Zodíaco falando". Entre as cartas, havia 4 cifras ou criptogramas, o primeiro dos quais foi enviado em 3 partes para 3 jornais da Bay Area, em julho de 1969. Conhecida como a cifra 408, devido ao número de caracteres que a continha, foi logo decodificada por 2 cidadãos comuns. Sua mensagem afirmava, em parte, que gosta de matar pessoas porque é muito divertido. Outra cifra, a cifra 340, enviada ao São Francisco Chronicle em novembro de 1969, foi finalmente decodificada em 2020 por uma equipe de 3 decifradores amadores. Sua mensagem começava: "Espero que vocês estejam se divertindo muito tentando me pegar". Sua identidade permanece desconhecida, tornando um dos assassinos em série mais enigmáticos e temidos da história. O escritor policial Robert Graysmith argumentou que o assassino do Zodíaco permaneceu ativo durante a década de 80 e assassinou dezenas de outras pessoas, embora essa visão seja controversa. Durante a década de 90, vários investigadores alegaram ter identificado o assassino do Zodíaco. O suspeito mais citado foi Arthur Lake Allen, um professor de Vallejo, Califórnia, que havia sido internado em uma instituição em 1975 por abuso sexual infantil, embora sua identificação com o assassino do Zodíaco nunca tenha sido comprovada. Richard Ramirez. Richard Ramirez, também conhecido como Night Stalker, aterrorizou Los Angeles e São Francisco entre 1984 e 1985. Ramirez cresceu em El Paso, Texas, o caçula de 5 filhos de imigrantes mexicanos. Segundo relatos, quando tinha 12 anos, um primo veterano da Guerra do Vietnã lhe mostrou fotos de mulheres vietnamitas que supostamente havia estuprado, torturado e matado. No ano seguinte, Ramirez testemunhou o assassinato da esposa por esse primo. Nessa época, Ramirez começou a invadir casas. Depois de abandonar o ensino médio, mudou-se para Los Angeles. Continuou a cometer crimes e foi brevemente preso por roubar um carro. Ramirez foi condenado por 3 assassinatos, além de inúmeras acusações de agressão sexual e roubo. Era conhecido por seus rituais satânicos e deixou pentagramas em muitas de suas cenas de crime. Foi capturado em 1985, após ser reconhecido por moradores que o subjugaram até a chegada da polícia. Condenado à morte, faleceu de câncer em 2013. Ed Gein. Ed Gein, o açougueiro de Plainfield, foi um assassino e ladrão de cadáveres cujos crimes inspiraram vários filmes de terror, incluindo Psicose e O Massacre da Serra Elétrica. Gein teve uma infância difícil. Seu pai era alcoólatra e sua mãe o agredia verbalmente.
Mesmo assim, ele a idolatrava, fato que aparentemente preocupava seu irmão mais velho Henry, que ocasionalmente a confrontava na presença de Gain. Em 1944, Henry morreu em circunstâncias misteriosas durante um incêndio perto da fazenda da família, em Plainfield. Embora Gain tenha relatado o desaparecimento do irmão à polícia, conseguiu levá-los diretamente ao corpo queimado quando chegaram. Apesar dos hematomas encontrados na cabeça da vítima, a morte foi considerada um acidente. Com a morte da mãe em 1945, tornou-se um verdadeiro eremita. Nos anos seguintes, isolou as áreas da casa que sua mãe usava com mais frequência, preservando-as como uma espécie de santuário. Gain foi preso em 1957, após a descoberta de restos mortais em sua casa. Confessou ter matado 2 mulheres e exumado cadáveres de cemitérios locais para criar troféus e lembranças. Foi declarado louco e passou o resto da sua vida em instituição mental, onde morreu em 1984. Gary Ridgway. Gary Ridgway, conhecido como assassino do Rio Verde, foi condenado por 49 assassinatos, tornando-se um dos assassinos em série mais prolíficos da história dos Estados Unidos. Gary cresceu no que se tornou SeaTac, Washington. Seu pai era motorista de ônibus e sua mãe vendedora. O jovem Gary alegou posteriormente que sua mãe tinha comportamento inadequado. Afirmou que, depois de molhar a cama, um hábito que persistiu até o início da adolescência, ela lavava suas genitais. Em algum momento, começou a fantasiar sobre matá-la e, em meados da década de 60, esfaqueou um menino. Após se formar no ensino médio em 1969, aos 20 anos, Gary serviu por 2 anos na Marinha dos Estados Unidos e, mais tarde, estabeleceu-se na região de Seattle, onde trabalhou como pintor de caminhões. Nos 30 anos seguintes, casou-se 3 vezes e teve um filho. Gary tinha como alvo mulheres jovens, muitas das quais eram profissionais do sexo, no estado de Washington, durante as décadas de 80 e 90. Foi preso em 2001 e escapou da pena de morte ao fornecer confissões detalhadas e ajudar a localizar os restos mortais de suas vítimas. Muitos especulam que ele era responsável por mais mortes, e em 2013, Gary disse que havia assassinado mais de 80 mulheres. Cumpre pena perpétua sem possibilidades de liberdade condicional. Dennis Rader. Dennis Rader, também conhecido como assassino BTK, matou 10 pessoas em Kansas entre 1974 e 1991. O apelido de Rader, BTK, significa amarrar, torturar, matar, que descrevia seu modus operandi. Rader foi criado em Kansas. Mais tarde, alegou que, na juventude, havia matado animais e desenvolvido fantasias sexuais violentas que envolviam bondage. Na década de 60, serviu na Força Aérea dos Estados Unidos e, em 70, retornou a Kansas, onde se casou e teve 2 filhos. Em 79, formou-se na Universidade Estadual, onde estudou Justiça Criminal. Rader era ativo em sua igreja e serviu como líder escoteiro. Em 15 de janeiro de 1974, Rader cometeu seus primeiros assassinatos, estrangulando 4 membros de uma família, incluindo 2 crianças, na própria casa das vítimas. Rader pegou um relógio da casa e adquiriu souvenirs, geralmente roupas íntimas, das vítimas subsequentes. Provocava a polícia e a mídia, com cartas detalhando seus crimes. Rader foi preso em 2005, após uma série de comunicações com a polícia que levaram à sua captura. Foi condenado a 10 penas perpétuas consecutivas e atualmente está preso. Albert Fish. Albert Fish, também conhecido como Homem Cinzento, foi um estuprador e canibal que alegou ter assassinado várias crianças no início do século XX. Após uma infância conturbada, marcada pela morte do pai e pela internação em um orfanato, Fish demonstrou comportamentos perturbadores que se agravaram ao longo dos anos. Foi preso em 1934, após enviar uma carta à família de uma de suas vítimas, detalhando o assassinato. Condenado pelo assassinato de Grace Butt, de 11 anos, e executado na cadeira elétrica em 1936. Os crimes de Fish foram particularmente hediondos, devido às suas tendências sádicas e à pouca idade de suas vítimas. Harold Shipman. Harold Frederick Shipman nasceu em 1946, na Inglaterra. Era uma criança relativamente normal, mas aos 17 anos sua mãe morreu de câncer de pulmão. Ele cuidou dela, dando-lhe grandes quantidades de morfina para lidar com a dor. Talvez tenha sido aí que sua obsessão pela morte por drogas fortes começou. Shipman tornou-se médico e teve problemas com a lei muitas vezes por negligência médica e por prescrever receitas ilegalmente. Era viciado em opiáceos e frequentemente prescrevia receitas para si mesmo. Após uma curta estadia em reabilitação, voltou a exercer a medicina e vários de seus pacientes foram encontrados mortos em suas casas logo após as suas visitas. Em um caso, uma mulher saudável de 81 anos foi encontrada morta logo após uma visita de Shipman. Em seu testamento, no entanto, ela deixou cerca de 400 mil libras esterlinas em bens para Shipman. Mais tarde, descobriu-se que ele mesmo falsificou o testamento. Também não permitiu que as autoridades realizassem uma autópsia para determinar a causa da morte da senhora.
Muitos dos pacientes de Shipman morreram ao longo dos anos, principalmente por receberem doses letais de analgésicos. Estima-se que Shipman tenha matado mais de 200 pessoas, embora apenas 15 casos tenham sido confirmados. Psiquiatras acreditam que Shipman gostava do poder que tinha sobre os outros e de decidir se eles viveriam ou se morreriam. Outros dizem que era sua maneira de lidar com a morte lenta e dolorosa da mãe. Cometeu suicídio em 2000, após ser condenado por 15 assassinatos em tribunal e sentenciado à prisão perpétua. Pedro Lopes. Pedro Lopes está ligado a mais de 300 assassinatos em Colômbia, Equador e Peru. A mãe de Lopes, Benilda Lopes de Castanheda, era garota de programa. Seu pai, Midardo Reis, casado com outra mulher na época, mantinha um caso com Castanheda. Lopes era o 7º dos 13 filhos. Reis foi baleado e morto 6 meses antes de Lopes nascer, quando uma multidão rebelde atacou o supermercado em que ele se encontrava. O ataque ocorreu no início da Guerra Civil na Colômbia, conhecida como La Violência. A mãe afirmava ser amorosa e atenciosa, mas Lopes disse que ela foi cruel e abusiva ao criá-lo. Aos 8 anos de idade, Castanheda flagrou Lopes molestando sua irmã mais nova e o expulsou de casa. Dias depois, foi encontrado por um pedófilo, que o seduziu com a promessa de uma refeição quente e uma cama. Em vez disso, o homem o levou para uma casa abandonada e o sodomizou repetidamente. Após o incidente, ele se juntou a uma gangue de crianças de rua para se proteger. A gangue frequentemente brigava com outras pessoas com facas por comida e lugares para dormir. Depois de passar 4 anos sobrevivendo nas ruas, Lopes foi acolhido por uma família americana e se tornou aluno de uma escola para órfãos, mas fugiu após ser molestado por um professor. Nos anos seguintes, Lopes cometeu vários crimes e, após a sua prisão em 80, a polícia encontrou os túmulos de mais de 50 de suas vítimas pré-adolescentes. Mais tarde, foi condenado pelo assassinato de 110 meninas no Equador e confessou outros 240 assassinatos na Colômbia e no Peru. O monstro dos Andes nem passou 20 anos na prisão, sendo libertado em 1998 por bom comportamento. Mais de 20 anos depois, seu paradeiro permanece desconhecido. Se você gostou, por favor, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe em suas mídias sociais.